Nós agora sabemos quais são os atalhos e que a nossa busca constante tem que ser por um equilíbrio. Mas eu disse que a série se chamava Três Atalhos e um Caminho, não é mesmo? Eu falei só de um monte de coisa ruim, né? Dos atalhos que podem fazer com que a gente se atrapalhe na vida. E aí, qual será que é o caminho? Tá começando o último episódio da nossa série Três Atalhos e um Caminho. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Ali Cardoso, você está aqui no meu canal, nesse conteúdo que nós estamos produzindo e disponibilizando para você no mês de setembro de 2020, quando nós estamos sendo atravessados por uma pandemia. Nesse tempo em que a gente lembra também o Setembro Amarelo, é um mês de prevenção ao suicídio, também de conscientização a respeito desse tema, que é tão tabu, não é? Que é tão não falado, que as pessoas evitam tanto de falar, né? Às vezes a gente até escuta algumas críticas. Por que você está falando disso? Esse tema é muito pesado. Cadê as músicas? Bom, nesse último vídeo, no finalzinho dele, nós vamos trazer música, tá bom? Eu sei que faz parte também do dom que Deus me deu, do ministério que Ele me confiou, cantar, né? Então a gente vai trazer nesse último vídeo, finalmente, uma música para vocês. Mas a gente sabe que esse tema ele é um pouco pesado e algumas pessoas não gostam desse conteúdo, talvez porque as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entrar em contato com elas mesmas e olhar suas imperfeições, olhar aquilo que precisa ser cuidado, né? Aquilo que a gente precisa pedir ajuda muitas vezes. É um desafio, um exercício diário, como eu falei para vocês no último vídeo. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link dele para que vocês, caso você não tenha visto, você volte lá e assista. Um pouquinho da minha experiência, né? Com essa questão toda. Com essa questão toda que eu vivi, né? Que depois de muitos anos da minha vida sendo atormentada por transtornos, né? Eu tive que reconhecer que eu precisava de ajuda. E muitas vezes a gente escuta ao longo da nossa história que as nossas depressões e que as nossas ansiedades, elas são falta de oração, falta de Deus. E que nem sempre isso é a única verdade. Claro que Deus ele nos ajuda e Ele atravessa conosco as nossas situações e se torna muito mais leve atravessar tudo com Ele porque Ele nos dá sentido. Mas muitas vezes as nossas situações, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, elas não são apenas falta de oração e é preciso sim que nós recorramos à ajuda profissional, que foi o meu caso, que é o caso de muitos, talvez daqueles que você conhece, que você pode ajudar sim compartilhando esse conteúdo com essa pessoa, para que ela possa deixar que a graça de Deus abra o coração dessa pessoa, para que ela também busque ajuda, tá bom? Eu venho hoje tratando a minha ansiedade, tratando o meu transtorno obsessivo compulsivo, porque é preciso, e a vida de oração com certeza é o grande suporte, é a grande base, é o grande alicerce, é a grande fonte de força para que cada dia eu recomece e eu continue. Bom, falando sobre o caminho, a gente tem uma música bem antiga, né? A gente fala, o caminho é Jesus e o caminho é Ele mesmo. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele mesmo nos disse isso, né? Tá lá em João 14, versículo 6, né, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Lembra no primeiro vídeo eu falava que nós temos um destino, um lugar para onde nós queremos ir, não é o destino que muitas vezes, né, em outras denominações se fala, né, que você tem um destino. Nós temos um lugar para onde nós queremos ir, onde nós queremos chegar. E quando a gente pega um aplicativo, um GPS, quando a gente chega no lugar, a gente escuta que a gente chegou ao nosso destino, não é? E o nosso lugar de chegada, a nossa linha de chegada, para onde nós queremos ir é para o céu. É o céu o nosso lugar, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde todas as nossas dificuldades serão solucionadas e nós seremos felizes e louvaremos ao Senhor junto dos anjos. Porém, a gente viu aqui ao longo desse mês que na nossa peregrinação terrestre, enquanto nós estamos na caminhada neste mundo, porque
Deus nos deu o grande dom da vida, nós corremos o risco de nos enveredarmos por atalhos, e esses atalhos fazem com que a gente se perca, muitas vezes sucumba e queira desistir. E por isso que muitas vezes as pessoas buscam, se desesperam e acabam atentando contra a própria vida. É preciso que a gente reze pelas pessoas que fizeram isso. Eu tenho uma moça que foi amiga da minha juventude, que acabou vivendo essa experiência, né? Eu sempre me lembro muito dela, com muita saudade, uma pessoa brilhante, mas que talvez, não sei, na história dela, tenha se enveredado por alguns atalhos. E nós vimos quais são os atalhos que podem nos atrapalhar. Quando a gente cuida excessivamente do corpo e somente dele, e ele por ele mesmo. Quando a gente cuida do intelecto, que a gente se preocupa apenas em aprender, em obter conhecimentos, mas não tendo eles direcionados para Deus. Ou quando a gente acaba focando somente na vida de oração e não se atenta para alguns sinais que através da vida de oração a gente vai recebendo de Deus. Deus, ele sempre nos mostra o que nós precisamos cuidar. E ele é o caminho. É por ele que nós vamos ao Pai, pela vida de oração e pelo equilíbrio, né? Jesus, ele é o grande modelo para todos nós. Jesus que soube viver todas as virtudes, né? E ele viveu a pobreza, a castidade, a obediência de maneira plena. Então é para ele que nós temos que olhar. E quando nós estamos sofrendo muito, nós temos que olhar para a cruz. A cruz de Cristo teve um grande sentido. Ele poderia muito bem não ficar na cruz, mas ele escolheu por amor a nós, porque aquela cruz para ele não tinha o sentido de ser escândalo, de ser uma fraqueza, de ele ter fracassado. Não, era o sinal da salvação da humanidade. Na cruz ele nos deu a vitória, na cruz ele nos deu a vida eterna. Então ele é o nosso grande modelo, ele que soube ser pobre, soube ser casto, soube ser obediente até o fim. E o fim último dele era ressuscitar e não apenas morrer na cruz. Por isso que ele venceu a morte, passou pela cruz para nos dar a vida. Jesus, ele não só diz que ele é o caminho, como ele também fala, também no Evangelho de João, que ele é a porta. Então, é por ele que nós vamos ao Pai. É ele que nos deu a vida em abundância. Lá em João 10:10 ele nos diz isso. Então, quando nós nos perdemos nos atalhos, a gente precisa se voltar para ele, que é o nosso sentido, o nosso caminho, nossa direção, nossa fonte, nossa vida. É por ele, é somente nele, olhando para ele, tudo que ele viveu e que ele nos ensina no Evangelho, que a gente consegue saber por onde a gente deve seguir e nos abrir, muitas vezes, à necessidade de buscar ajuda externa, não somente profissional, como eu disse no vídeo anterior, mas também a ajuda dos irmãos, pedir para que rezem por nós, né? Pedir uma orientação, um aconselhamento, um acompanhamento, enfim, uma direção espiritual para aqueles que podem nos ajudar. E muito do que nos ajuda também a encontrar o nosso caminho de volta, né? Porque a gente precisa muitas vezes trazer aquilo que nos acontece e não reagir diretamente com a emoção ou com os sentimentos de uma forma desordenada, mas buscar, como a gente fala, descer, né, para o coração, que é o centro das nossas decisões, levar para o mais íntimo de nós, para que a gente possa agir com a nossa inteligência, com a nossa memória, com a nossa vontade, mas tudo isso de uma forma equilibrada, de uma forma ordenada. E é ele quem nos ajuda. E o que nos ajuda também a encontrar esse consolo é também a vida dos santos. Como a gente aprende lendo a vida dos santos, conhecendo seus testemunhos, porque eles foram pessoas humanas como nós, né? Então, a gente aprende muito com eles, que eles não foram apenas pessoas que venceram sempre, mas eles também tiveram suas fraquezas, mas souberam dar às suas fraquezas, às suas necessidades, o sentido. E é esse sentido que faz com que a gente não se perca. Santo Agostinho, ele nos diz assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. É somente quando nós estamos em Deus que nós ficamos em paz. A vontade de Deus, ela nos traz essa paz. E ele também fala, Santo Agostinho também nos fala assim, que o Deus que nos criou sem nós, não nos salvará sem nós. Então é somente a partir da nossa abertura a Deus, né, da nossa abertura às nossas necessidades, que ele pode nos ajudar. E como nós estamos também, né, no mês da Bíblia, eu lembrava que Deus, ele foi mostrando muito isso num momento de oração com ele, né?
que ele é nosso amigo, aquele amigo que a gente tem um apreço muito grande, mas e que é uma pessoa que sabe muitas coisas. Então a gente abre lá o nosso aplicativo de mensagens, manda aquela mensagem para o nosso amigo, poxa, eu estou precisando disso, e ele responde, porque ele é infinitamente misericordioso. E ele responde com muita atenção para nós. Só que o que acontece muitas vezes, e eu digo por mim, é que eu não abro a conversa com ele para ouvir o que ele me disse, para ouvir a sua resposta. Eu só quero falar e não quero ouvir. E esse lugar, esse, aspas, aplicativo de mensagens, são as Sagradas Escrituras. Lá está tudo que nós precisamos saber. Só que muitas vezes a gente chega no momento de oração, apenas fala com Deus, mas não escuta de Deus o que Ele tem a nos dizer. Bom, tem uma frase aqui que eu gostaria de lembrar para vocês, também falando sobre a vida dos santos. É uma frase que diz assim: nossa vida é um presente de Deus. E o que nós fazemos dela é o nosso presente a Ele. Quem disse isso foi São João Bosco. Então, que nesse mês a gente possa sair fortalecido, valorizando muito esse grande dom que Deus nos deu, que é o dom da vida, e lembrando que Ele nos deu a nossa vida, mas a Ele nós pertencemos, para Ele nós voltaremos. Ele é o nosso sentido, a nossa direção. E eu, falando sobre sentido de vida, a gente lembra do Viktor Frankl, que foi um grande profissional e que soube usar de uma forma equilibrada tudo que ele viveu. Ele ficou um tempo nos campos de concentração na Segunda Guerra e ele aprendeu a dar um sentido a tudo isso e criou a logoterapia, a terapia do sentido. Ele diz uma frase assim que eu vou partilhar com vocês para a gente encerrar esse nosso vídeo. O homem só é completamente ele mesmo quando fica absorvido. Eu vou ler de novo para a gente. Aqui, vamos lá. O homem só é completamente ele mesmo quando fica absorvido pela dedicação a uma tarefa, quando se esquece de si mesmo no serviço a uma causa ou no amor a uma outra pessoa. É como o olho, que só pode cumprir sua função de ver o mundo quando não vê a si próprio. Eu achei muito forte isso, né? Porque vocês, né, usam os olhos para enxergar o mundo, mas os seus olhos não enxergam a eles mesmos. E quanto a gente consegue, quantos testemunhos você já deve ter ouvido de pessoas que tinham às vezes uma depressão leve e que se curaram a partir do momento que se abriram ao serviço ao outro. Nós somos muito mais felizes quando a gente ama, mais felizes até do que quando a gente é amado, porque quando a gente se doa, a gente se realiza muito. E falando sobre sentido de vida, falando sobre a questão do olhar. Jesus ele foi me mostrando ao longo da minha caminhada que a minha deficiência visual, ela foi me dada por Ele mesmo, por Deus, como um grande dom. A minha deficiência visual, ela foi impressa na minha identidade mais profunda, porque eu já nasci com ela. E Deus me deu ela como um grande dom, para ofertar aos meus irmãos, para usar a minha deficiência como grande motivo e grande instrumento de evangelização. Agora, para a gente encerrar esse mês, eu fiquei sem música o mês inteiro, né? Vou partilhar com vocês uma canção que foi utilizada, da comunidade Shalom, que foi utilizada na Via Sacra do ano passado, que fala sobre o quanto Deus ama o mundo, o quanto Deus amou Jesus até o fim. Amou e por isso provou. Deus prova o nosso amor muitas vezes nas nossas tribulações. Que Deus nos dê a graça de sempre encontrar sentido em todas as nossas tribulações. Sejamos firmes, fiéis, fecundos e busquemos em Deus o grande modelo, o equilíbrio para as nossas vidas. Shalom. Não vai me faltar teu amor, mesmo na dor, vou confiar. E se a tempestade chegar, seguro
estarei, pois descanso em ti. Não vai me faltar teu amor, e mesmo na dor vou confiar. E se a tempestade chegar, seguro estarei, pois descanso em ti. Sim, sei que tu provas aquele a quem ama, ama-me, prova-me, confio em ti. Me deixa amar, aceito o teu amor, tua forma de amar. Ama-me, Senhor,